Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina Desenvolvimento Web Back-end e hoje estou fazendo mais um vídeo, uma videoaula sobre Django, agora tratando com modelos. Então nós vamos dar início ao tratamento, né, com Django para essa parte de modelos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é observar algumas coisas. Quando a gente cria uma aplicação, né, entre as coisas que são criadas na aplicação é criado um arquivo modules.py. Então, é nesse arquivo modules.py que a gente modifica, que a gente descreve o nosso modelo, para que nós possamos tratar o banco de dados como objetos. Outra coisa também que a gente tem que observar é que existe um arquivo aqui chamado tb.sqlite3. Então, é nesse arquivo aqui, né, que vão ficar as informações do banco de dados. A gente vai usar o database SQLite3, certo? Para trabalhar com o banco de dados. Pelo menos a priori, ok? Então, a primeira coisa que eu faço, né? Vou aqui executar meu ambiente virtual. Ok, meu ambiente virtual está executando, certo? Então, eu vou criar uma aplicação exclusiva para tratar com usuários, certo? Então, para isso, eu vou dar o comando mypy, aliás, né? manage.py, start app e o nome da aplicação, que no caso vai ser usuários. Usuários. Pronto, criei a aplicação. Vocês percebem aqui que foi criado uma pasta, certo, de nome usuários. Por enquanto, a gente não vai precisar mexer em nada de HTML aqui, a gente vai direto para modules.py e em modules.py é que a gente vai descrever o nosso banco de dados, certo? Então, eu vou mostrar o banco, né? O modelo do banco que a gente vai se inspirar para criar o modelo aqui no Django. Então está aqui o nosso modelo de banco de dados, tá? Nós vamos criar um sistema de estacionamento, onde nosso sistema ele vai interagir com três tabelas: usuários, carros, estacionamentos. A intenção desse sistema é armazenar as informações dos usuários, dos carros e dos estacionamentos, né, que vão ser realizados por esses carros. Então, nós vamos começar aqui com a tabela usuários. Então, a tabela usuários tem um ID usuário, que é do tipo inteiro, um nome, tipo Vachar, CPF, Vachar, NUM, CNH, Vachar, validade CNH, date, telefone, Vachar, e-mail, Vachar. Ok. Então, com base nisso aqui, nós vamos criar o nosso banco de dados, certo? Então, voltando aqui para modelos.py, para implementar alguma coisa em modelos PY, eu tenho que dar um import, né, na biblioteca django.db, aliás, em modules, né, da biblioteca django.db, e eu vou essencialmente trabalhar com orientação a objetos aqui, e dar alguns comandos para o Django fazer o mapeamento objeto relacional das classes que eu vou criar com o banco de dados, certo? Então, vou iniciar aqui criando uma classe. Essa classe ela tem que estender model, classe model de models. Pronto. Nessa classe eu vou descrever os atributos e os atributos vão ser inspirados naquele modelo lá que eu utilizei no MySQL, né, do sistema de estacionamento. Então, o nosso primeiro field, que é o nosso primeiro campo, vai ser o ID usuário. O ID usuário ele vai ser do tipo models.integer, integer field. Então, percebo que eu digo qual é o nome
do atributo, digo qual é o tipo dele e ao descrever o tipo eu também posso colocar opções para esse tipo, certo? Então a opção que eu vou colocar aqui é a de primary key true. Então a minha chave primária vai ser esse ID usuário. Lembrando que toda classe, né, que vai se transformar em uma tabela, né, o equivalente a uma tabela, tem que ter uma chave primária. E a chave primária tem que ser única. Eu não posso trabalhar com chaves duplas. Tem que ser única. Se eu não especificar um atributo desses aqui como um field, né, como uma chave primária, o Django ele vai criar automaticamente uma chave primária para mim. Mas no caso, eu não vou fazer isso agora. Aliás, eu não vou deixar que o Django crie essa chave primária automaticamente para mim. Eu vou criar minha chave primária. Então vamos para a próxima. O próximo atributo é nome. Nome vai ser do tipo models.sharefield. Então o tipo sharefield é um tipo texto, é o equivalente a um string. Essa string aí eu posso delimitá-la, eu posso dizer qual é o tamanho máximo dela. Então max, eu posso usar o atributo max length, né? Dizer qual é o tamanho desse field. Além disso, eu posso utilizar uma outra opção, outro option, separando as options com vírgula, tá? Null igual a false, onde eu estou dizendo que esse campo aqui, ele não pode ser nulo, então ele é obrigatório ter um valor. Além disso, eu vou especificar o CPF, models, tipo models, ponto, vai ser outro char_field, também vou especificar o max length dele, max length dele vai ser 11, e ele não vai poder ser nulo. Nulo será false. Outro atributo que nós vamos especificar é o num CNH, que também vai ser do tipo char_field. O número CNH ele vai ter um tamanho máximo de 15. E o not null dele vai ser true. Eu vou poder deixar esse campo aí como nulo. Eu vou inserir outro campo aqui, validade. Validade. CNH. Essa validade CNH vai ser do tipo models.date, date field. Como eu deixei o CNH como true para null, esse aqui também eu vou deixar true. E além disso, eu vou colocar um help text, certo? Para que vai servir esse help text? Como a partir desse modelo eu vou gerar também um CRUD, tá? O Django permite que eu faça isso, a partir do modelo ele gerar código. O que vai acontecer? Eu posso inserir algumas, já no modelo, eu já posso colocar algumas informações que podem aparecer no código HTML que vai ser gerado a partir disso aqui, tá? Então, utilizando a option, né? Help text igual a alguma coisa, algum texto, esse texto vai ter que estar entre aspas, tá? Eu posso dar uma dica, por exemplo, para o usuário, qual o formato da data. Eu poderia ter feito isso aí para os outros campos também, tá? Mas eu vou fazer para esse formato, né? E além disso, eu posso mesclar código HTML também nesse contexto, né? Nesse help text ou outras options que eu posso colocar aqui também, eu posso mesclar com HTML. Então, aqui no caso, CY, 4Y, né? Ano, mês, dia,
Ok. Vou colocar outro field. Esse outro field será telefone. Vai ser tipo modules. Vai ser outro char field. Max length desse telefone será 15. E o not null dele vai ser false. No false. Ok. Por último, eu vou adicionar mais um atributo chamado e-mail. Esse e-mail vai ser do tipo modules também. Modules. Charfield. Max length. Max length dele vai ser 300. E not null. E o null dele, né? Atributo null vai ser true. Ok? Pronto. Então, especificamos o nosso modelo. Qual é o próximo passo? Então, uma vez que a gente especifica o nosso modelo, a gente vai dar alguns comandos para gerar a migração que depois vai ser efetivada através de outro comando. Tá? Então, o que é que eu faço? Faço o seguinte, eu vou aqui para o terminal e vou dar o seguinte comando, py manage py make migrations. E eu digo onde é que está essa migração, no caso, a aplicação onde está a migração. Seria usuários, tá? Então, eu vou criar a minha migração para poder transformar esse código, né, em um código que vai ser utilizado no meu banco. Ok, tá. Lembrando, certo? Deu esse erro aqui. É muito importante ter dado esse erro, porque eu esqueci de fazer uma coisa. Toda vida que a gente cria uma nova aplicação, a gente tem que ir aqui em... Deixa eu encontrar o nome do projeto, né? Que o projeto tem Settings. Vou procurar por Installed Apps. Então aqui, ó, vocês vejam que eu coloquei Main Page. Além de Main Page, agora eu também vou colocar usuários. Pronto. Agora eu também tenho usuários. Vou dar um CLS aqui para apagar. Ok, então agora foi gerado o código de migração, tá? Mas até agora o meu banco ainda não foi criado, certo? Só gerei o código de migração. Então, observando aqui, ó, usuários migrations 0001 initial.py. Então, toda vida que a gente precisar criar uma nova migração, esse código aqui vai ser atualizado. Então, por exemplo, não vai ser mais a 01, vai ser 002, 0003 e assim por diante. Pronto. Esse arquivo, aliás, esse comando, tá? Ele faz com que seja criada a migração, tá? E a migração ela vai ficar aqui, ó, nessa pasta. Então essa pasta não existia, foi criada, certo? Então a migração que ele criou foi esse arquivo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo. A gente não vai mexer nesse arquivo, mas percebam que ele criou aqui um arquivo com base no modelo que a gente fez, certo? Então a migração aqui, ó, 0001, tá? Possui a informação criada a partir do arquivo modules.py. Ok, a gente não vai mexer nisso aqui, e não é para mexer. O que a gente faz agora? Então, a partir da migração que foi criada, a gente vai dar um outro comando para efetivamente fazer a migração. Então, esse comando é py manage py migrate. Então, quando eu faço a migração, percebam que ele trabalhou aqui, né, em um arquivo, né, aqui é o 001 initial, ok, mas ele aparece aqui outros arquivos, tá? Por que isso? Aqui, ó, usuários, aliás, o nosso é esse aqui é de autor, tá? Mas tem esse aqui, o nosso é esse aqui.
Então, por que aparece isso aqui? Porque o Django ele já vem pré-configurado, ele já vem com suporte, né, a trabalhar com administração do sistema. Então, a gente pode utilizar essa administração do sistema para fazer algumas coisas, certo? Então, essa migração é relacionada ao banco de dados para fazer a administração do sistema. Então, quando a gente cria um sistema, ele já está apto, né, a se trabalhar com esse admin, tá? Uma curiosidade aqui, né? Para a gente poder ver qual seria o código SQL equivalente, com base no modelo que a gente criou, tá? A gente pode usar o comando py, -py, SQL migrate, o nome da aplicação, no caso usuários, e a versão da migração que foi criada, certo? Então, olha, aqui o equivalente, né? Create table, usuários, aqui tem as informações em SQL com base no arquivo, né, que a gente criou, modules.py. Então, vamos dar continuidade aqui. O que a gente vai fazer agora, né? Então, o banco foi criado, agora a gente quer usar esse banco. Como é que a gente usa ele? Então, vou aqui mostrar algumas coisas para vocês. A primeira coisa é o URLs de SysTest, certo? Em URLs de SysTest, aqui, nós temos que um dos paths, né, um dos endereçamentos aqui que eu vou dar o match, é para o admin, tá? Então, por que existe esse admin? Porque a gente pode usá-lo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse cara. Como é que a gente faz? Vamos iniciar o nosso servidor, py, py, server. Vamos iniciar nosso servidor. Ok, o servidor está iniciando ainda. Calhost, opa, faltou o T aqui. Calhost, 2000, pronto. Se eu vir aqui e colocar um /admin, eu vou ser endereçado para a página do admin. E aqui me aparece um user e um password. Só que inicialmente eu não tenho um user e um password. Então o que, que eu preciso fazer? Preciso criar um superusuário. Então eu volto para cá, abro outro terminal. Nesse outro terminal eu vou inicializar meu ambiente virtual. Inicializei meu ambiente virtual. Agora eu vou criar o meu superusuário. Como é que eu crio o superusuário? Né? Eu tenho que dar o seguinte comando. py manage py create super user. Pronto. Ele vai pedir para eu entrar com o nome do superusuário, certo? Um username. Então, eu vou colocar aqui admin. Ele vai pedir um endereço de e-mail. Eu posso colocar qualquer endereço de e-mail, tá? Ok. E ele vai pedir um password, tá? Então, eu sugiro que vocês coloquem um password fácil, tá? Porque nós estamos, né, aprendendo, tá? Então, não é um sistema que a gente vai colocar para rodar, né? Como um sistema que necessite uma regra, né? De uma senha forte. Então, vou colocar aqui uma senha bem fácil. Pede para eu digitar novamente a senha. Ok. Ele dá alguns
algumas dicas aí, né? Mas eu não quero colocar uma senha, eu não quero trocar minha senha, então vou aceitar. Então, se eu quero criar, né, usuário de qualquer forma, sim, quero criar usuário de qualquer forma. Então, pronto. Então, agora eu vou voltar lá para o site, certo? E agora eu tenho um usuário, admin, e eu tenho um password. Ok, vejam que eu entrei agora na área de administração do usuário, certo? Aqui no Django, certo? Então, vamos para os próximos passos. Então, nós vamos voltar lá para o VS Code. No VS Code, a gente vai nesse arquivo aqui dentro de usuários, admin.py, certo? E dentro de admin.py, né, é que a gente já tem um import, a gente vai colocar outro import from usuários.models, import usuários. Esse usuários é a classe que a gente criou aqui em models, tá? Além disso, nós vamos criar aqui uma classe chamada class usuário admin. Essa classe usuário admin, ele vai estender, né, admin.model admin, enquanto ela não vai ter nada. Isso aqui era para ter colocado aqui. E finalmente eu vou admin.site register usuários e usuário admin. Ok? Então, vou salvar aqui. Vamos ver o que acontece quando eu voltar lá para admin. Percebam que apareceu aqui o modelo usuário, tá? Então agora eu tenho acesso a modificar todas as informações do usuário. Então, por exemplo, eu posso inserir um usuário, tá? E aqui vai me aparecer as informações de acordo com o modelo. Então, usuário, eu vou colocar aqui usuário 1, nome, João, CPF, vou colocar um CPF qualquer, um número CNH também qualquer, validade. Como é o tipo date, já me aparece aqui um calendáriozinho que eu posso escolher, tá? Ou eu posso escrever aqui, tá? No caso, eu vou escolher, colocar aqui, né? 2027, 0301. Telefone, telefone qualquer, 4, e-mail, João. Vou salvar. Tá, aí aqui aparece o cruzinho, né? Posso salvar, save and add another, save and continue editando, certo? Eu vou só salvar. Ok, meu usuário aqui já foi adicionado. Vou adicionar outro usuário. Vou colocar então outro usuário. Maria. Validado. 2028, 0101. Telefone, um telefone qualquer. E-mail, Maria. Gmail. Save. Ok, ó. Aqui eu já tenho dois objetos, certo? Então, usuários S, ok. Então, eu tenho todo o CRUD, né, de usuários, né? Eu posso clicar aqui em um deles, né? Por exemplo, Maria, sei, ok. Vou salvar, eu salvo, também posso excluir.
certo? Tem um histórico de modificações, tá? Então já tem um suporte e auditoria, né, do que foi feito.